Olá, meus pequenos, tudo bem? Nós estamos terminando o ano, terminando a apostila, terminando todo o primeiro ano. Daqui a pouco vocês já estão no segundo ano. Seu tio já considera que vocês já estão lá avançadíssimos. Falta muito pouco, viu, pequenininhos? E nós estamos vendo a sexta escola literária que nós temos que ver no primeiro ano, na literatura, obviamente, chamada romantismo. O seu tio vem explicando já faz algumas aulas. E na última aula o seu tio disse assim: nós temos os escritores em poesia e temos os escritores em prosa. E o maior deles é José de Alencar, que escreveu romances indianistas, romances históricos, regionalistas e urbanos. Para vocês acompanharem o seu tio, nós estamos na última apostila, que é a apostila 4, e estamos na página 73. O seu tio prometeu contar histórias para vocês, tá? História de alguns dos romances do José de Alencar. Aqui a apostila, ela pede que o seu tio dê 2 romances, Iracema, que é um romance indianista, e Senhora, que é um romance urbano. Vamos dar uma olhadinha no romance indianista? Aqui na página 73, logo abaixo do retrato que nós temos do José de Alencar, a gente vai ter ali, ó, aspectos da obra do José de Alencar. Nós já vimos isso, vamos ver a parte de baixo. Tipos de romances alencarianos de José de Alencar. Veja lá o primeiro, romances indianistas, características, prosas ambientadas em meio à natureza selvagem que visavam construir a imagem heróica do indígena tomado como representação do homem brasileiro. Vamos fazer relação com aquela aulinha lá atrás que o senhor disse assim, lá em Portugal, o romantismo, os escritores, fizeram um retorno ao passado medieval e tiveram como heróis os cavaleiros medievais, lá da Idade Média. Aqui no Brasil, se nós fizéssemos a mesma coisa, um retorno ao passado no período medieval europeu, nós teríamos quem aqui? Os índios, né? Os brasileiros chegaram só na Idade Moderna, em 1500, na época do Renascimento. E é isso que o José de Alencar vai fazer. Ele vai colocar como herói brasileiro, herói nacional, o indígena, o índio. E o livro mais representante dessa vertente do José de Alencar chama-se Iracema. Belíssimo, né? Caiu durante muitos anos nos vestibulares principais do Brasil, USP, Unicamp e muitos outros. Agora não está caindo mais, é uma pena, porque o livro é muito bacana, muito bonito. E vamos ver como é que é a característica formal dele. A forma, né? Sem ter lido, sem ter sabido a história, como é que funciona a forma do livro Iracema. Começa, meus pequenos, com um anagrama. O título do livro é um anagrama. O que é anagrama, tio Fábio? Anagrama é uma palavra que, se você inverter a ordem das letras, ela forma uma outra palavra. Então, se você pega Iracema e inverte as letras, você vai ter América. Yes. Então, o anagrama para Iracema é América. Então, aí o José de Alencar já dá uma dica para a gente de que ele vai falar da terra recém-descoberta, a América, o Brasil incluído aí, né? Então, nós vamos ter uma história, a história de Iracema, que é nos anos 1600, no século 17, os portugueses chegando numa região determinada do Brasil chamada hoje Ceará. Os portugueses chegando nos seus navios, numa floresta, na beira da praia, e depois darão o nome àquele lugar de Ceará. É onde hoje fica Fortaleza, onde fica o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, o estado do Ceará. Então veja você, e ele queria fazer o quê, o escritor, o José de Alencar? Ele queria enaltecer a terra brasileira, dizer que a nossa natureza é belíssima, dizer que os nossos indígenas são fantásticos, belíssimos, heróicos, e ele consegue fazer? Consegue fazer. Só que ele vai fazer de uma maneira um pouco viagem. O que seu tio chama viagem? Liberdade de expressão.
que é uma das características mais fortes do romantismo. Que liberdade ele vai se dar? Ele vai se dar a liberdade, por exemplo, de ver o índio brasileiro como se fosse um europeu. Então ele tem uma moral muito europeia, ele tem um pensamento muito católico, ele tem um pensamento muito cristão, uma moral que não é típica dos índios brasileiros. Eles têm culturas muito diversas do que são os europeus e do que são os portugueses. Mas o José de Alencar dá um jeitinho de encaixar nessa Índia chamada Iracema, no índio chamado Poti e outros índios que nós temos na história, características muito típicas do europeu. Eurocentrismo, tio Fábio? Ainda assim, né? Na época das grandes descobertas marítimas, nós vamos ver os europeus se sentindo o centro do mundo e os países recém-descobertos, os lugares recém-descobertos, povoados por indígenas e gente atrasada, incivilizada. O José de Alencar já está no século XIX, 1800 e tanto, mas ele faz um retorno ao passado do Brasil na época em que quem habitava aqui eram apenas os indígenas. E o que mais que tem nessa forma, tio? É formado por capítulos, né? Que foram publicados em folhetins, um capítulo por semana. E ele vai fazer algo muito diferente, porque ele tinha que falar do nacionalismo brasileiro, né? O Brasil recém-independente de Portugal, ele tinha que dizer das belezas e das maravilhas do Brasil. Mas ele era um escritor em prosa e não em poesia, e ele queria enaltecer o Brasil. Então, como que ele faz? Ele vai escrever em prosa, é um romance, mas ele vai colocar elementos da poesia. Qual o elemento fundamental da poesia? O ritmo. Então nós vamos encontrar uma prosa com um ritmo de poesia. Nossa, tio Fábio, parece até que tem rima. Nossa, tio Fábio, olha aqui uma assonância. Olha aqui uma aliteração. Olha, parece música. Olha, parece poesia. Gente, prosa poética. Então nós vamos ter no Iracema, do José de Alencar, o que a gente chama de prosa poética. Está escrito em prosa, mas a gente vai notar que tem um ritmo todo próprio da poesia. O nome passa a ser prosa poética. Tudo bem? Agora, ele vai se utilizar de muitos adjetivos que enfeitam a terra, né? Então ele vai dizer a árvore altíssima, a árvore frondosa, a Índia belíssima, com os cabelos mais negros que a asa da graúna. A graúna é uma ave belíssima, com penas muito negras. A Índia Iracema com os cabelos mais negros que a asa da graúna. Sempre uma comparação com a beleza da natureza. A Índia é tão bela quanto a natureza do Brasil. Ela tem lábios de mel, o mel das abelhinhas, doce. O cheiro dela é melhor que o cheiro da baunilha. A baunilha é encontrada em algumas orquídeas das matas brasileiras. Então ele vai comparar a beleza dessa Índia chamada Iracema com a beleza da natureza brasileira. Muitos adjetivos, muitos, muitos, muitos. O mar azul, o belo Martim, com os olhos de um azul profundo como as águas do mar. De uma pele alva, branca como a areia da praia, com os cabelos dourados como o sol. Quem é Martim? Martim é o português que chega ao Brasil junto com aquela frota de navios que veio para conquistar as terras brasileiras, e ele traz as características do europeu, do português. Então ele é louro, de olhos azuis, com a pele muito branca, mas sempre será comparado com a beleza da natureza do mar. O olho azul como o mar, a pele branca como a areia, o cabelo dourado como o sol. Sempre muitas comparações com a beleza da natureza, a exaltação da maravilha da natureza. E como é que é essa história? Finalmente vamos para o conteúdo, tio Fábio. Conta para nós a história. Conto, meus amores. Só se vocês prometerem não se esquecer que é um romance indianista de exaltação da natureza brasileira, que nós temos o anagrama de Iracema se formando na palavra América, que mostra o descobrimento dos portugueses aqui nessa terra. Se vocês não esquecerem que nós não vamos ter nem personagens, nós vamos chamá-los de heróis.
A Iracema é uma heroína. O Martim é um herói. Eles são maravilhosos, potentes, poderosos, não humanos. Mas quando seu tio diz assim, são tão maravilhosos que não chegam a ser humanos, não são personagens retas, vocês percebem? Porque a personagem redonda é aquela personagem que traz humanidade, que tem defeitos, que tem qualidades e que não tem esse maniqueísmo, é só boa, é só ruim, é só bonita, é só feia. Não. Aqui no romantismo, as personagens são praticamente todas elas retas, planas, porque elas são alegóricas. Nós não temos um homem tão lindo quanto esse Martim no mundo. Ele vai ter defeitos em algum momento. Nós não temos uma Índia tão maravilhosa quanto a Iracema. Ela vai ter defeitos em algum momento. Mas nós traremos isso no formato típico da literatura romântica, que tem liberdade de expressão. Eu não preciso respeitar características humanas nos meus personagens e muito menos na paisagem. Eu quero enaltecê-la. Vamos à história na próxima aula.